Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de Médio Tejo em Revista. Contamos, como habitualmente, com os comentários de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados eleitos no distrito de Santarém para a Assembleia da República, eleitos respectivamente pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Socialista. Mais uma vez em cima da mesa, infelizmente não conseguimos livrar-nos, entre aspas, destes temas. Temos a poluição no Tejo e a questão dos incêndios, se bem que neste último caso vamos falar de modo preventivo e sobre aquilo que a Associação Nacional de Municípios já considerou como o passar da batata quente, neste caso do Governo, para as câmaras municipais. Vamos então, e feita esta introdução, dar início a esta sessão. Há 15 dias começou Duarte Marques, hoje começamos então com Hugo Costa. Hugo Costa, muito boa tarde, bem-vindo. Comecemos então pela poluição e recuando estes dias para dar conta desta ocorrência, mais uma vez uma situação denunciada por Arlindo Consolado Marques, que tem invadido, no bom sentido do termo, os órgãos de comunicação social de norte a sul do país. Praticamente acredito que toda a gente já viu ali perto do açude de Abrantes, o estado do Tejo, aquela espuma imensa. Eu aqui, Hugo Costa, pergunto-lhe se já chegámos mesmo a um limite em termos de poluição, se daqui para a frente nada poderá ficar igual ao que estava ou não, tudo irá continuar na mesma. Muito boa tarde a todos, cumprimentar os nossos ouvintes, o Feliciano, o Duarte Marques, e respondendo diretamente à pergunta, nada pode ficar como antes. A situação já era limite, no Tejo e em várias outras situações ambientais no distrito de Santarém. O distrito de Santarém tem um conjunto de questões ambientais, que mesmo neste Conselho, em Tomar, continua esta semana notícias sobre também descargas no Rio Navão, mas, centremos no Tejo, a situação já era limite. Os últimos 3 anos, 4 anos, a situação agravou-se muito. Apanhou uma parte da governação do Partido Socialista, uma parte da governação do Partido Social Democrata, julgo que não seja o mais relevante por aí. Obviamente que alguma coisa tem que ser feito. Os programas, quando tivermos, provavelmente, quando temos este programa, o Sr. Ministro do Ambiente está em Abrantes, e bem, a situação tem de ser resolvida. Dizer que também a Câmara de Abrantes apareceu ali no contexto da notícia, é óbvio que aquela poluição nunca poderia ser do Metar, a menos que fosse a Etar do país inteiro. Deixem-me brincar com uma situação que não tem piada nenhuma com a situação. Era impossível ser do Metar do município, e eu acredito que pelo impacto político que esta situação teve, pelo impacto que, a nível de comunicação social, com a abertura dos principais serviços noticiosos a nível nacional, com também declarações no próprio dia e novamente hoje do próprio Ministro do Ambiente, que nada pode ficar como antes. E ninguém vai permitir que desta vez a situação não seja claramente averiguada. A situação chegou a um ponto limite. Novamente, já falámos várias vezes destas questões ambientais do Rio Tejo aqui no programa, sublinhar o papel dos ativistas ambientais, nomeadamente do Arlindo Consolado Marques, mas de outros, que têm denunciado no terreno e feito um papel crucial no terreno. É importante que assim seja, é importante, de uma vez por todas, descobrir e provar quem são os culpados e puni-los de forma clara. Porque a economia é importante, mas mais importante que a economia é o futuro do nosso território, o futuro do nosso país, e não podemos estar a condenar gerações inteiras a problemas, se calhar oncológicos ou outro tipo de problemas, por uma poluição completamente absurda que está a matar aquele que é o principal recurso hídrico do nosso país e um dos principais recursos hídricos a nível europeu, e que é uma vergonha a situação do Tejo. E acredito que o Duarte neste contexto, vai concordar comigo, nada pode ficar como antes. Se até agora todos nós achávamos que mais já devia ter sido feito, neste momento não podemos admitir que tudo ficou como antes. Esse passo à frente neste processo, ou seja, nada ficar como antes, implica termos nomes de responsáveis e termos punição para esses responsáveis? Nomes dos responsáveis e punição. Acho que é o ponto-chave que tem que ser encontrado. Provar quem são os culpados, provar de forma clara,
sem aqueles subrefúgios que normalmente depois vão ao Ministério Público e conseguem, porque não existiram um conjunto de amostragens suficientes, voltar com a questão atrás, provar de forma clara quem são os culpados ou o culpado e puni-los de forma exemplar. Muito bem, Duarte Marques também, boa tarde, bem-vindo, obrigado mais uma vez pela presença. É um facto, já aqui falámos deste assunto, infelizmente bastas vezes, e algumas dessas ocasiões ficou explícito que os agentes fiscalizadores não têm meios à falta de recursos humanos. Mas por outro lado deparamos-nos com uma pessoa, com o Arlindo Consolado Marques, que é só que nem sequer é profissional da área, é a guarda prisional, mas que por ele só consegue chegar onde esses tais agentes fiscalizadores não chegam. O que é que está aqui a falhar? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu penso que se recorda, e o Hugo também se recorda, de eu ter aqui anunciado que o PSD ia apresentar uma proposta no Orçamento de Estado para desviar verbas da expansão do metro de Lisboa e do Porto para investir na fiscalização, dar mais meios tecnológicos e recursos humanos à fiscalização e às entidades fiscalizadoras. Na altura, os partidos todos votaram contra e o CDS absteve-se, foi chumbada a proposta que nós fizemos e o Ministro veio dizer que não eram precisos mais meios, que havia meios suficientes e o próprio Inspetor-Geral disse o mesmo, não eram precisos mais meios, os meios eram insuficientes. Então, das duas, uma. Se os meios eram suficientes e isto continua a acontecer, sem saber de onde é que vem e sem se conseguir monitorizar uma zona do Tejo, que até é curta, então aqui ou há incompetência por parte do Ministério do Ambiente ou há então uma complacência com o que está a acontecer. Porque se me disserem que há poucos meios, que o Tejo é muito comprido, que há pouca gente, eu também acho que há. Mas nós quisemos mudar. O Governo disse não é preciso. Está assim, é o que chega. Continua as coisas como estão. Então vou pedir responsabilidades a quem impediu que isto acontecesse. A quem impediu que houvesse mais meios tecnológicos e mais meios humanos para estarem no terreno. O que é verdade é que um simples guarda prisional, nos seus tempos livres, faz mais monitorização do Tejo do que as entidades oficiais. E ele não tem recursos, nem tem tempo, nem tem nada. Porquê? Se nós sabemos que há um rio a ser ameaçado diariamente, a poluição está cada vez pior. O agravamento já vem desde 2014, grosso modo. Mas agora tem sido cada vez pior, é mais agressivo aquilo que acontece. Se nós sabemos que há 3 empresas naquela zona do rio, mais uma perto de Constância. Sabemos que há algumas hectares ao longo do rio e que são muito poucas. É assim tão difícil conseguir pôr gente em permanência para ver o que é que está a passar de facto? Há falta de vontade política de resolver o problema. É que só discurso não chega. Se isto fosse entre todo o rio, ao longo de todo o Rio Tejo, eu sei que é difícil. Agora, como o Hugo dizia bem, não é uma hectare que faz isto. Esta poluição não cai do céu nem vem de Espanha. Porque eu já fui várias vezes a Vila Velha de Ródão, já andei de barco acima de Vila Velha de Ródão e o rio nunca está assim. E portanto também não me venham dizer que esta espuma é causada por uma hectare de Abrantes. A hectare de Abrantes terá os seus problemas, tentaram esconder que teve problemas, é outra guerra. Esta espuma tem uma origem química de uma unidade industrial grande que é preciso conseguir provar como é que se... Pois é outra coisa. Se o Estado não tiver formas de medir ou de avaliar o que se passa nas empresas de forma permanente e como lhe apetece, não vai conseguir controlar. Porque as empresas dizem, nós cumprimos os nossos protocolos de segurança. Ou nós temos protocolos de segurança. Nós somos certificados. Mas eu quero é saber se eu lá posso ir quando eu quiser. Ou se a APA, ou se a IGAMA-OT podem retirar uma amostra sem ter que perguntar à empresa. Porquê é que não metem cá fora uma válvula para se poder medir? É que uma coisa é as licenças que existem, outra coisa é se eles as cumprem. E agora vai ser difícil conseguir provar que a poluição A veio da empresa A. Agora, eu parece-me que não há muito a duvidar, não há muito a esconder, e eu só espero que não tenha acontecido algum incidente na operação destas empresas que tenha sido escondido da opinião pública e que de facto esteja a causar tudo isto. Porque a lei prevê que se houver uma empresa que tem um incidente, como já aconteceu com a Renova teve um incidente aqui há uns meses, a Renova disse logo, avisou, não é assumiu, tem 24 horas para avisar. Porquê? Porque às vezes é preciso libertar coisas para que a empresa não exploda ou que as máquinas não avariem, todos estamos sujeitos a isso, mas tem 24 horas para avisar, como as hectares têm. E a Renova na altura fez isso, porque é uma empresa séria, é uma empresa que nos orgulha e que tem preocupações ambientais. Eu espero que naquele caso de Vila Velha de Ródão, espero que se venha a provar quem é que foi o prevaricador. É-me indiferente quem é que foi, quero é saber quem foi. Tenho grandes convicções que é aquela empresa
E só espero que não esteja enganado e que não se venha a provar que houve ali um incidente que foi escondido e que provocou este derrame todo. E também, da minha parte, aquilo que eu desejo é que rapidamente se pare com o problema. É que não é uma surpresa, é contínuo. E, portanto, é mais fácil, já disse isto aqui, é mais fácil em Portugal fechar uma discoteca do que suspender uma licença a uma empresa destas ou até uma licença de descarga a uma empresa destas, ou obrigá-la a fazer o tratamento do seu xarope, do seu licor, no outro lado, como já fizeram no passado. Eu ontem, por acaso, ouvi da boca de um dos inspectores que esteve no local a recolher amostras, e a mesma questão para os dois, o Costa. Ouvi da boca dele uma certa descrença, porque ele diz que já foram identificados infratores, só que é necessário, e foram estas as palavras dele, e espero não fugir muito dessas palavras, é necessário que os tribunais não permitam que estes prevaricadores, mesmo depois de saberem quem são, continuem a poluir. Ou seja, já não basta só o trabalho dos inspectores, também temos uma justiça que se calhar não age como deveria. Pelo menos foi este o lamento deste inspetor. Bem, eu na minha intervenção há pouco disse logo que o mais importante, além de descobrir quem é depois conseguir demonstrar em tribunal ao junto de quem de direito, do Poder Judicial, que realmente foram aquelas entidades poluidoras. Acredito que temos que fazer junto também, e o próprio Ministério do Ambiente, mas também o próprio Ministério da Justiça, tem que, junto de quem de direito a nível da área dos tribunais, do Poder Judicial, alertar para estas situações, porque o Poder Judicial é independente do Poder Político, existe separação de poderes em Portugal e ainda bem. O Poder Judicial não responde nem à Assembleia da República, nem à Ministra da Justiça, não responde a ninguém. E ainda bem que assim é sinal que somos uma sociedade desenvolvida e que somos uma sociedade democrática. Agora, importa dotar toda a informação necessária também aos meios judiciais e alertar, porque muitas vezes decorre, e já é um problema conhecido, há 1 ano ou 2 anos já se falava desta situação, que os nossos tribunais não estavam preparados para resolver este problema. O Duarte, há um tempo atrás, penso que falou de criar um tribunal específico para questões ambientais, porque os anteriores tribunais, quando foi feita a reforma judicial, não se colocou um tribunal para essa área. Apenas estou a falar por mim e apenas me posso responsabilizar por mim o que vou dizer, mas eu acho que é uma solução que tem que ser pensada. Um tribunal, claro, para questões ambientais, que apenas trata questões ambientais e esteja tecnicamente preparado para responder às questões ambientais, porque este é o problema. Um tribunal que não esteja adaptado a resolver problemas ambientais e problemas de direito do ambiente acaba por muitas vezes não ser o mais eficiente na resolução dos problemas. Com todo o respeito pelo Poder Judicial que tenho e que sublinho. Independentemente disso, há uma questão que também tem que ser estudada, porque o número de amostras necessárias que são para provar que determinada entidade está a poluir, obviamente, torna a situação mais complicada. Também temos que nos debruçar sobre isso. Nos debruçar se não é necessário apenas uma análise pontual que demonstre claramente que é uma empresa e não ser necessários um conjunto de análises e contra-análises. Porque, obviamente, que contra-análises são sempre necessárias para não haver uma questão em contrário. Agora, a dificuldade que existe em provar num tribunal que determinada empresa é provocadora acaba por muitas vezes beneficiar o infrator. E nesta matéria... Porque durante esse período essa empresa pode continuar a exercer a sua atividade e possivelmente também a poluir. E sobre este caso em concreto não quero apontar diretamente o dedo a ninguém, são conhecidas as empresas que estão naquela situação, existem relatórios, por exemplo o relatório do acompanhamento do Tejo do Ministério do Ambiente há cerca de 1 ano e tal atrás, já refere claramente quais são as empresas são conhecidas. Muito provavelmente é uma dessas empresas, não acredito nas ETARs. As ETARs realmente têm outros problemas que devem ser resolvidos. Acidentes acontecem, por exemplo, mas agora as empresas que têm acidentes também têm que os assumir e resolver a situação. O problema é que anda alguém a tentar enganar as pessoas e que ainda por cima coloca riscos de saúde que eu acho que são claros.
porque não estamos a falar do metar, estamos a falar pelas características que a água apresenta de questões químicas muito complicadas que não são um metar. Duarte Marques, quando temos um inspetor que diz e que profere estas palavras, estará ele a chamar a atenção que, no final de contas, não será só com uma inspeção forte que tudo isto entra nos eixos, tudo isto, a poluição, e que as empresas poluidoras entram nos eixos? Não será só com uma inspeção forte, mas uma inspeção forte parece-me um caminho importante para resolver este problema. Uma inspeção forte quer dizer uma inspeção com gente, com funcionários, com tecnologia e com proteção política por parte do governo. E às vezes isso é essencial para tomar decisões que é preciso tomar. Nós estamos a falar de empresas que fazem parte de grandes grupos económicos, que têm muita força, quer na economia, quer na comunicação social, e é preciso que o Ministro dê cobertura a coisas destas. Eu recordo-me, quando se retirou aqui a licença da Fabrióleo, foi polémico, mas houve um Ministro que teve coragem de apoiar uma decisão dessas e de dar a cara. E que o Governo, na minha opinião, tem que dar mais a cara e tem que afrontar estes poderes. Por outro lado, nós também sabemos que, no caso em concreto, e aquele exemplo que o Hugo dava, eu falei nisso várias vezes, a necessidade de haver um tribunal especializado em crimes ambientais, porque raramente em Portugal foi alguém preso por questões ambientais. Porquê? Porque os tribunais administrativos são muito administrativos, têm pouca experiência nesta matéria, o direito português é muito protetor e é muito garantístico, como nós todos sabemos, e muitas vezes aquilo que é o impacto ambiental não é devidamente compensado ou não é devidamente reconhecido como tal, e até as próprias medidas, às vezes, eu recordo-me sempre de um exemplo que o próprio Inspetor-Geral costuma dar e que deu na Assembleia da República, que foi uma empresa na zona de Sintra, uma pecuária muito grande, criou lá um dano de depósito de matéria bastante poluente, e que o custo da remoção daquilo eram vários milhões de euros, e um tribunal condenou-os a uma multa de 4 mil euros, ou seja, o que é uma maravilha para a empresa, ficou muito mais barato, e depois teve que ser o Estado a fazer aquele investimento. E, portanto, nós precisamos não tão de leis mais fortes, precisamos sim de medidas inspectivas mais eficazes, de mais coragem e também de mais meios ao dispor. Eu acho que esta história que eu costumo falar, de colocar válvulas à cidade das empresas para que a Inspeção-Geral possa fazer as suas alterações, é preciso fazer. E depois também é preciso, obviamente, que se consiga, da parte dos tribunais, uma maior compreensão por aquilo que se está a fazer. Nós não podemos ter autoridades que ficam caladas. Nós, no caso, por exemplo, de Vila Velha de Ródão, nós temos um Presidente de Câmara que tem responsabilidades na matéria, que por acaso até é do Partido Socialista, e que é o maior defensor da empresa, e é uma coisa que ele não consigo compreender, como é que ele consegue trocar a saúde das pessoas pela questão económica ou financeira. A empresa pode continuar lá com outro tipo de cuidado, como há noutros lados, como há a empresa aqui em Constância. Há muitas empresas que sentirem um desafio por parte dos autarcas para que melhorem o seu impacto ambiental. Isso acaba por acontecer. E aqui temos um Presidente de Câmara que é precisamente conivente com o que se passa. Este caso de Abrantes agora, infelizmente, veio pelo menos trazer para a praça pública uma Presidente de Câmara que no passado era muito combativa, mas desde que este Governo tomou posse está sempre calada. Finalmente, depois de vários incidentes com ambientais no Concelho de Abrantes, a Sra. Presidente, sem culpa, no caso concreto deste, veio finalmente dar a cara, e é mais uma que se junta a esta causa. Eu acho que isso é importante, porque ela tem capacidade de intervenção, tem influência sobre o Governo e pode ajudar a resolver este problema, porque agora o sentiu na pele e percebeu, quando foi confundida com a responsabilidade do que estava a acontecer, teve que vir a público. E eu espero que seja mais uma pessoa a juntar-se a esta causa, porque quando foi do Travessão do Tejo ficou ao lado da empresa Pegop, quando foi do açude de Abrantes ficou sempre a tentar esconder o que realmente se passava, mas desta vez, no que diz respeito à poluição, é um passo importante. Infelizmente é por via da força, mas o resultado é positivo, e como já percebeu, da parte dos deputados de Santarém, sejam de partido forem, o que importa é que se resolva o problema. Enquanto noutros distritos nem toda a gente pensa da mesma forma, mas no caso de Santarém o ambiente deve prevalecer. Independente do partido também. Independente de Duarte Marques, a propósito de deputados pelo Distrito de Santarém na Assembleia da República ontem, e o Duarte Marques foi um dos subscritores, foi direcionado um conjunto de questões ao Ministério do Ambiente, onde se questionava
para que serve o Ministério do Ambiente? Esta é mesmo uma questão para ser lida desta maneira? É para ser lido exatamente assim. Eu fui um dos professores e fui um dos autores. Eu estava ainda em Estrasburgo, eu cheguei ontem do Conselho da Europa, onde ainda vou tentar ter uma iniciativa sobre esta matéria, mas de facto nós começamos a olhar, quando sabemos que há um problema que é óbvio, de poluição. Nós olhamos para o Tejo, eu há bocado falava nisso, e vemos que há um conjunto de empresas e de hectares. Nós sabemos que o percurso são 40 km, grosso modo. Nós sabemos que hoje em dia há cada vez menos gente nas margens do rio. E para que é que serve? Sabendo que há empresas, os pontos de referência são conhecidos. Qual é o percurso do Tejo? Onde é que estão as barragens? Para que é que serve o Estado se não consegue parar com isto? Nós não estamos a falar de uma cordilheira ou de um rio em que há 300 empresas numa zona de 5 km. Nós estamos a falar das zonas, sei lá, entre Vila Franca e Lisboa. Nós não estamos a falar do Rio Ave ou de outro rio qualquer que está rodeado de fábricas e de empresas e de outras culturas. Nós estamos a falar de um rio que de Abrantes à fronteira com Espanha, eu sei o nome das empresas todas. Sim, não são muitas. Não são muitas. E contam-se pelas palmas de uma mão. Ou seja, não é aceitável como é que o Estado não consegue controlar uma parte tão grande, tão pequena do território. E ainda por cima não é uma surpresa. Quando às vezes há umas descargas de surpresa, todos somos surpreendidos, os peixes morrem, é sempre uma chatice. Aqui há um problema claro. Há uma empresa que está a investir, é bom também dizer isto, 70 milhões de euros, um bocadinho mais, na sua valorização ambiental. Portanto, a Celtesc, que é a grande acusada de tudo isto, está a fazer um investimento brutal. Não era normal que o Estado, enquanto a empresa está a fazer esse investimento, estivesse mais presente a controlar o que a empresa faz, até a controlar a obra, até a controlar como está a decorrer a obra. Não, o Estado confia. E, portanto, não faz sentido. Se sabe que há um problema, sabe que é uma ameaça, sabe que é recorrente, sabe que é prevaricador, se sabe que há um conjunto de autos de notícia que já foram levantados, o Estado não pode deixar isto assim à solta. O Estado tem que ir para lá. O Estado, a APA, a Inspeção-Geral do Ministério do Ambiente, tem que pedir aos seus técnicos que vão para lá, nem que fiquem lá à porta, tem que controlar. Porque nós sabemos que estas notícias, a presença de pessoas, a presença de gente desconfiada, tem um efeito dissuasor. A polícia não anda na rua para prender pessoas só. Tem um efeito dissuasor do crime. E aqui é a mesma coisa. Sempre que há estas polémicas, eu recordo-me que o ano passado, houve um período, o ano passado não, há 2 anos, houve um período de 2 ou 3 meses, durante o verão, que o Tejo estava espetacular, estava limpíssimo. Logo a seguir aos grandes protestos. E ao facto de termos conseguido, no fundo, enfrentar o touro. Mas agora voltou outra vez, nós esquecemos, a imprensa saiu de lá, eles voltaram a poluir. É tal complacência? É tal complacência e é o foco também. Eu estou sempre preocupado com a história dos incêndios, porque quando já passaram as mortes, já passou as televisões, já passaram a imprensa, depois as pessoas ficam lá na mesma e depois esquecemos todos deles. E aqui no caso da poluição é quando há um foco poluidor, a imprensa está lá. E depois vai-se embora e eles voltam a prevaricar. E muitas vezes nós nem nos lembramos das consequências. Eu estava agora a vir para cá no carro e ligou-me um amigo meu que estava a avisar-me, cuidado, avisa alguém da Gulgã, porque há ali aquela alverca da Gulgã, que é uma zona que se puxa água do Tejo para lá. E esqueceram-se, a Câmara de Gulgã esqueceu-se que o Tejo estava poluído, então estavam a puxar a água toda do Tejo com espuma para a alverca para aquela alverca que ali existe. Já foram lá, já espero que já liguei para a Câmara, já dei um recado, espero que já tenham lá a desligar aquilo, e portanto há aqui um conjunto de consequências e de sequências que as pessoas só se lembram quando elas acontecem. E portanto é que é importante nós mantermos esta pressão. Sim, manter a pressão. O Costa, já agora, faz sentido esta questão para que serve o Ministério do Ambiente? Dizer também... Atenção, desculpa, serve para muita coisa. Serve para muita coisa. É uma crítica. Claro, é uma crítica, é um exagero. É um exagero. É obviamente que o Arlindo não faz mais, que toda a gente está na APA. A APA tem outras coisas para fazer também. Sim. Mas agora, o que eu digo é, numa altura tão grave, era normal que disse, olha, nós sabemos que aquilo está a acontecer, vamos para lá, vamos parar aquilo. O Ministério do Ambiente faz falta em qualquer governo e tem uma panóplia de responsabilidades em Portugal completamente dispares e faz falta para muita coisa, desde a área dos transportes, a área da proteção ambiental, a área da proteção marítima, a área das reservas naturais. O Ministério do Ambiente faz falta para muita coisa. Agora, obviamente que nesta situação concreta devem os meios serem que o Ministério do Ambiente tem, devem ser reforçados
para o Tejo, e volto a sublinhar que o Ministro estará a esta hora em Abrantes, e isso é positivo porque vem ao terreno a ver o que se passa, e não vem ao terreno numa altura em que é fácil vir ao terreno. Muitas vezes os governantes só vêm ao terreno quando é fácil ir ao terreno. Naquele caso concreto, tenho que sublinhar que o Ministro veio no meio da crise ao terreno, e isso é importante. Mas não será uma ação reativa em vez de preventiva face a tantos avisos que já foram dados? Avisos e exemplos. A questão do Tejo tem 4 anos e obviamente que toda a gente conhece a situação problemática que existe, e o Ministro e o Governo têm procurado, acredito eu, resolver o problema, se calhar acreditando também na bondade de terceiro. Os homens são naturalmente bons, é verdade, mas podem ser maus. Brincando um pouco com a filosofia, a questão é esta. Obviamente que acredito que, independentemente de ser uma reação, e se o Ministro vir à reação, a presença dele no terreno, num momento crítico, é importante e é de sublinhar, porque está, em primeiro lugar, a dar a cara, e em segundo lugar, está a, mesmo que seja em reação, dar força aos técnicos que estão no terreno para analisar. Porque, obviamente, os inspectores sabem que o Ministro está no terreno e vem dar declarações ao terreno sobre a situação, sentem muito mais, e o Eduardo vai concordar comigo, sentem muito mais proteção para fazer a inspeção que têm que fazer. E isto, para mim, é importantíssimo. Não foi o Secretário de Estado do Ambiente, foi o próprio Ministro do Ambiente que veio ao terreno. Também dizer sobre... Mas era o que mais faltava que não tivesse o terreno. Obviamente, e é importante que assim tenha. Já foi demasiadas vezes ao terreno sem o problema se resolver. Ele disse que isto era a prioridade dele. E a prioridade, ele próprio já foi à Assembleia reconhecer que nunca esperou que isto corresse tão mal. Ele já assumiu os erros. Foi uma lição de humildade, porque ele, quando tomou posse, armou-se arrogante e dizia que era uma vergonha, o passado, ninguém tinha resolvido nada, e o problema nem era tão grave na altura. E eu, na altura, dei o benefício da dúvida, porque achava que o problema tinha que se resolver e era preciso ver união política para isto. Agora, o Sr. Ministro foi arrogante, e é arrogante. O Sr. Ministro tem um bocadinho a mania que é engraçado, manda umas piadas, não sei o quê. É defeitivo. E, portanto, é defeitivo, tem a mania que é esperto. A verdade é esta, e é arrogante, e é muito arrogante. E, portanto, nós também não podemos perdoar politicamente, podemos dizer assim, o Duarte Marques na altura do PSD não falou. Não, o Duarte Marques na altura do governo do PSD falou, criticou, exigiu atenção. Com este governo, mostrei solidariedade, disse que era preciso trabalharmos em conjunto, que era preciso resolver o problema e que não era o governo que poluía. Agora, a partir do momento em que nós propomos soluções que são claras, em que o governo diz que não fazem sentido, não é preciso, e depois a seguir vem-se a provar que eram as melhores, que era precisar mais tempo, mais dinheiro, de mais meios e de mais pessoas, eu agora vou fazer o quê? Vou ser solidário com o Ministro. Eu agora vou-lhe exigir a sua cabeça, vou-lhe chamar incompetente e responsável por omissão. Porquê? Porque preferiu gozar com o passado em vez de dar razão a quem tinha razão. E agora, portanto, a consequência natural é responsabilizá-lo politicamente por isto. Porque o Sr. Ministro veio aqui, no caso a Fabrioli e Torres Novas, montou um grupo de trabalho. Vamos criar um grupo de trabalho. Grupo de trabalho, resultado, 0. É o problema de nós nomearmos grupos de trabalho quando não queremos resolver um problema. E no caso concreto do Rio Tejo, já chega, já basta. Para que é que serve o Ministério do Ambiente se não pode chegar ali e mandar parar? E não vai a tempo ainda de intervir? Esta presença em Abrantes, por exemplo, não é um exemplo... Ele já lá foi várias vezes. Eu repare, o próprio relatório da Comissão do Tejo, que foi feito, excluiu muita coisa que lá devia estar. Porque houve presidentes de Câmara, e o Presidente de Câmara de Abrantes fez muita questão que houve coisas que não ficassem lá. Agora, do que é que serve fazer um relatório se depois não se vai agir? Faz-se um relatório para quê? Para espiar responsabilidades? O que é preciso fazer, e o Governo aí fez bem, que foi, a empresa quis fazer um investimento. E o Governo, muito bem, vamos apoiar esse investimento. Acho lindamente. O problema é que depois não há um controle durante o período do investimento. E agora vamos pagar todos esse preço. Não é? Não basta conversa, boa intenção e discurso. O Ministro veio ao terreno, finalmente. Mas já não é a primeira vez. Já cá veio várias vezes. O problema não é o Ministro ir ao terreno, é o Ministro dar ordens para que as pessoas possam tomar as decisões mais difíceis, que possa haver uma avaliação a sério e permanente. Eu, se fosse só o Ministro, o que eu fazia? Eu garanto-lhe, pedia à Inspeção-Geral e à APA para estar permanentemente naquela zona de Vila Velha de Roda, não é? Quando há uma descarga, andarmos nós a ligar para a Inspeção-Geral, para o CEPNA e para aqui, para lá irem a correr. Porque se os querem apanhar, é no momento. Por isso é que tem que haver uma monitorização permanente do que está a acontecer. Eu não compreendo como é que não há um responsável da APA ou da IGAMAOT diariamente em Vila Velha de Roda. Porquê é que não há? O problema mais grave de poluição no país é aquele neste momento.
O Costa. Apenas para também dizer, obviamente que percebo a ironia, entre aspas, o exagero da pergunta de para que é que serve o Ministério do Ambiente, dizer também que hoje mesmo, antes deste programa, durante a manhã, demos entrada os deputados eleitos pelo Partido Socialista no Distrito de Santarém, mas também mais alguns deputados da Comissão do Ambiente e também o deputado eleito pelo Distrito de Porto Alegre, demos entrada também de perguntas sobre a atual situação e sobre tudo o que estava a passar. Por exemplo, ontem, quando saíram as notícias a culpar Abrantes, e só para ironizar, o Duarte Marques sabe que eu partilho o gabinete com o deputado de Porto Alegre. Não faço ideia. Não interessa. Não sabia. E às tantas ele brincava comigo, quer dizer, a Presidente de Câmara de Nisa está a dizer que há poluição em Nisa. Não pode haver poluição, e não é de Abrantes que vai para Nisa, não certamente sobe. que não sobe, por isso obviamente que é um problema que tem que ser resolvido e os deputados, não nestes termos, como é óbvio, fizemos a pergunta é de o que é que se passa, o que é que vai ser feito e quando é que teremos resultados concretos e o que é que o Ministério do Ambiente pondera fazer. É esta a pergunta basicamente que foi feita por deputados de Santarém, Porto Alegre, para a deputada Maria Luz Rosinha, que é de Vila Franca de Xira, que também tem muito intervido nesta questão do Tejo. E, obviamente, o que é necessário é uma resposta concreta. Não vale... Percebo a questão política do Duarte, percebo, é normal dos partidos, nomeadamente quando estão na oposição, fazer isso, e percebo e reconheço que a entrada inicial poderá não ter sido a mais correta. Da mesma forma, quando o Ministro responde voltando aqui à questão de Tomar, quando responde aos deputados do PSD e do PS que não havia poluição no Rio Nabão, é uma resposta, como eu disse logo na altura, errada, porque não era aquilo de resposta que nós precisávamos. O que ele devia ter dito era que não tinha encontrado nenhum foco de poluição, mas que ia continuar a fazer as análises necessárias. Ou seja, eu acho que é importante focar-nos na resolução do problema e focar-nos naquela que será a resolução do problema. Eu, pessoalmente, acredito que a presença do Ministro no terreno dará força aos inspectores. E assim espero que aconteça. Porque também, nesta matéria, como outras, mas nesta matéria em concreto, eu nunca tentei, e como o Duarte também disse que fez no passado, e bem, e também sei que é verdade, os deputados eleitos pelo PS do Distrito de Santarém nunca se calaram perante esta situação do Tejo. Independentemente do Ministério do Ambiente ser do Partido Socialista, nós nunca nos calámos sobre esta situação, nem nos vamos calar, e Eduardo certamente reconhece isso, que nós nunca nos calámos sobre esta situação. Tem que falar mais grosso. Gostava de ver a fazer como eu fazia quando estava no poder, que era, mesmo antes da oposição criticávamos nós. Já aconteceu em algumas matérias. Para já rolávamos espaço à oposição. Já aconteceu em algumas e matérias. por outro lado, ia mais. Quando é o partido do governo a bater, bate com mais força. Porque isto acontecia, eu lembro quando era presidente da Jota e nas questões até do ensino superior e o Rio Nabão nós fomos os primeiros a falar na altura. Está bem, mas tu és daqui, se não visse o Rio Nabão sou eu só vejo quando vejo as notícias e quando venho cá. Mas no caso do Rio, por exemplo, no caso do Tejo... O Vidal Canena também fomos os primeiros, também neste momento. O Canena, isto não é uma competição, quem é que fala mais não, rápido? Claro. O problema do Canena é um problema do Tejo. Quem é que fala primeiro do Tejo? É pá, já nem sei, fala-se tantas vezes do Tejo. Já são milhares. Não é? O caso do Alcanena é um caso diferente, é um caso que teve um investimento muito grande da parte do governo, com fundos comunitários. E bem? O problema não está resolvido. Na altura percebemos que havia ali um embrulho onde a Câmara tinha claras responsabilidades também, o Estado também tinha. Mas o caso de Alcanena é um caso completamente diferente. O caso de Alcanena tem causas e problemas diferentes. Agora, este caso do Tejo tem uma dimensão que não tem comparação com o que se passa, quer aqui em Torres Novas, quer em Alcanena. Já agora, e já que falaram no Nabão, permitam-me aqui recuar até terça-feira, julgo eu, à altura em que uma comitiva dos Verdes foi visitar a etar de Ceiça e o deputado José Luís Ferreira, perante esta questão, se já tinha alguma indicação de onde poderia sair a poluição para o Nabão, o deputado respondeu desta forma: basta somar 2 mais 2. Ou seja, eles estiveram na etar de Ceiça e depois, questionado desta forma, responde: basta somar 2 mais 2. O que é que isto quererá dizer? Isso quer dizer que os Verdes vêm cá poucas vezes e o Partido Comunista anda um bocado distraído. Os Verdes são um partido que, na minha opinião, não tem existência. Eu dei graças a Deus quando o PAN apareceu,
que eu sou daqueles que acho que faz falta um partido ecologista em Portugal a sério. Os Verdes são uma caixa de ressonância do Partido Comunista Português, que duplicam as intervenções no plenário da Assembleia da República sem ter a legitimidade para tal, e que raramente falam de ambiente. Eu acho isso lamentável e, portanto, não merece nenhuma consideração, porque os Verdes não cumprem o seu papel, nem sequer têm a legitimidade do voto e, sobretudo, são uma fraude eleitoral às pessoas que acreditam que ali podem defender o ambiente. Defende muito mais o Arlindo Consolado de Marques do que os Verdes. Defende muito mais o deputado do PAN do que os Verdes. Defende muito mais o PSD, o ambiente, do que os Verdes. E, portanto, não era preciso vir cá o deputado dos Verdes a tomar para perceber que parte da poluição do Nabão tem origem também na falta de qualidade e de condições dessa etapa. E, portanto, não é novidade nenhuma. Não é preciso somar 2 mais 2, basta 0 mais 0, que também dá 0, e dá 0 de responsabilidade, de irresponsabilidade. Peço desculpa, dá 0 de certeza que o deputado dos Verdes vai cá mudar o entendimento das pessoas de tomar sobre o que se passa naquela hectare no Rio Nabão. O que eu tenho a certeza é que o Rio Nabão já esteve com muito melhor qualidade do que tem hoje, e que é preciso fazer alguma coisa, obviamente. E como dizia aqui o Hugo há dias, e espero que sim, é que a Câmara de Tomar e de Orem consigam encontrar aqui uma solução que seja boa para toda a gente, seja boa para as duas câmaras, boa para o ambiente e boas para as pessoas que são servidas por este rio. O Costa. Bem, sobre essas declarações do deputado José Luís Ferreira, e também, brincando, até com a exponencialidade que ela teve, e há pouco, olhando para os jornais, até sendo capa nos jornais... É sério? Basta apenas brincar com a situação, bem-vindo a tomar ao Partido Ecologista aos Verdes, porque o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que são partidos com forte implementação em Tomar, há muito tempo que têm falado desta situação. Os deputados do Partido Socialista, e eu próprio, que no caso de Tomar, porque vivo cá e obviamente conheço mais da realidade, eu há mais de um ano que já lá estive naquele sítio, e também na altura foi para a imprensa essa situação, e na altura denunciei que seria provavelmente a tarde de Ceiça a responsabilidade. Os deputados do PS e do PSD há mais de um ano que fizeram questões em que claramente se percebe que basta somar 0 mais 0, como dizia o Duarte. Obviamente que existe responsabilidade muito clara. Poderá não ser só da tarde de Ceiça. Vamos aqui também ser claros. Às vezes também podem existir outras entidades, nomeadamente privadas, que aproveitem a tarde de Ceiça para fazer algumas descargas, e nomeadamente suiniculturas e outras coisas que nós conhecemos e que acontecem. Até, por exemplo, uma fábrica que está fechada, não sei até que ponto é que poderá ter tido alguma limpeza, espero que não. Ouvi alguns comentários sobre isso, mas independentemente disso, eu não conheço nenhuma ação dos Verdes em Tomar nos últimos anos, nenhuma presença dos deputados verdes nos últimos anos, e chega ali e parece que ninguém tinha falado. Verdes em Tomar, só o Sporting de Tomar. É verdade. Por cima não joga de verde ou não? Joga de verde. Por isso, nada me apraz a comentar, porque realmente a presença do deputado José Luís Ferreira, que tem toda a legitimidade para estar em Tomar, e é muito bem-vindo ao Conselho de Tomar, nunca tinha visto o Partido Ecologista aos Verdes sequer preocupado com Tomar. Também dizer que nesta questão em concreto apenas dois partidos questionaram o governo, e não vamos aqui dizer quem é que foi o primeiro, quem é que foi o segundo. 2 partidos questionaram o governo sobre a poluição no Rio Nabão. Foi o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. O Partido Comunista Português, partido que vai em coligação com os Verdes, não questionou. Por isso, não me apraz comentar, porque até penso que o deputado do Bloco de Esquerda também já tinha estado naquele sítio na campanha eleitoral. Os Verdes são os últimos a chegar e parece que descobriram a pólvora depois já toda a gente ter falado da situação. Por isso não me apraz mais nenhum comentário. Muito bem, então mudamos para outro assunto, um assunto que tem dado muito que falar, e a Hertz até durante estes últimos dias teve a oportunidade para ouvir alguns presidentes de Câmara do Médio Tejo, não só Anabela Freitas, da Câmara de Tomar, Miguel Borges, da Câmara de Sardeval, também Vasco Estrela, da Câmara Municipal de Mação, e está aqui em causa, e vou utilizar uma expressão que julgo que foi mesmo Anabela Freitas que utilizou, e também julgo que terá sido Vasco Estrela, que o Governo
quero aqui passar a batata quente para as câmaras municipais, nomeadamente estas aqui do Médio Tejo, em torno da limpeza de terrenos. Para elas, estava-se a rir porque eu estava a tirar uma fotografia. Exatamente, não era com a seriedade do assunto, como é óbvio. Mas para situarmos quem nos ouve, quem nos vê, ou seja, se os proprietários dos terrenos não limparem, eu confesso pessoalmente ainda tenho aqui dúvidas sobre a data limite desta limpeza dos terrenos. De um lado vê-se a 15 de março, do outro final de março, há um decreto-lei que mostra final de abril, mas vamos situar-nos em março. Se os particulares não limparem, as câmaras vão ter que chegar à frente, caso contrário, têm uma perda de 20% nas transferências. Até o próprio Presidente Vasco Estrela, na última quarta-feira, já aqui disse que da parte de Mação podem retirar desde já esses 20%, porque não vão ter hipóteses de controlar aquilo que se passa em todo o concelho. Duarte Marques, faz algum sentido e é mesmo uma batata quente esta que o Governo está a passar para os municípios? Isto é uma tontice pegada por parte do Governo, e o próprio Governo já assume que é só uma forma de pressão sobre as pessoas. É de quem não tem a mínima noção do que é que se passa no país, nem tem dimensão da dimensão do país. Se hoje o Governo quisesse contratar toda a mão de obra disponível e máquinas disponíveis para fazer isto, era impossível. Até junho, era impossível. Porque não há capacidade instalada para fazer isto. Oceano, se quisesse limpar o país todo, a mata toda, nos próximos 2 anos, também não dava, não chega. Isto é de quem não tem a mínima noção. Isto para mim é uma questão política do Governo, e quer dizer assim, as câmaras têm que limpar se as pessoas não limparem. Quando chegar o verão, se houver fogos, a culpa é das câmaras. É isto. Se o Feliciano se for lembrar antes do verão da desgraça, da tragédia, o que é que o Governo foi fazendo em abril, em maio e em março, foi muito simples. Foi dizer, vai ser o ano com mais meios, vamos dar mais meios, os bombeiros vão levar um lanche, os militares vão para o terreno. O Governo já sabia que isso é uma situação muito complicada e quis dizer assim, nós demos o máximo de meios, não conseguiram resolver, foi o ano que se deu mais. Pois na verdade não foi nada assim. E já sabemos o que aconteceu. Nós denunciámos isso a tempo. Felizmente, infelizmente não serviu de nada. Mas neste caso concreto, eu percebo que o Governo queira pressionar as câmaras a empenhar-se nisso. Mas depois do que aconteceu, mesmo as câmaras que não ligavam nada a isto, estão empenhadas. No caso de Mação, o caso de Mação no próximo ano não me preocupa muito os fogos. Eu não estou nada preocupado com os fogos do próximo ano em Mação. Já estou quase tudo. Estou preocupado no Sardual. Estou preocupado em Abrantes. Estou preocupado em Tomar. Estou preocupado com o que falta a arder. Porque há muito para arder. Agora, era melhor que o Governo, se calhar, fizesse propaganda paga, é para isso que serve a propaganda, a pedir às pessoas, limpe o que é seu, limpe isto, faça aquilo. Isso é que devia ser o trabalho feito. Agora, nós temos que perceber que esta forma de atuar, de passar o ónus para as câmaras, sem lhes dar dinheiro para isso sequer, porque depois vai ver, se o Proder está atrasado, as câmaras que deviam ter prioridade pelo risco de incêndio não têm no Proder. A Câmara do Sardual, por exemplo, ganhou 2 Proders, não há financiamento, não há dinheiro que chegue. Isso é que era trabalho do Governo. Agora vi dizer por decreto as câmaras que tratem. E os proprietários? E o próprio Estado Central? Para que é que serve o ICNF? Criar uma empresa nova para gerir isto? É um disparate monumental. Se ser assim, o Governo devia obrigar as câmaras a terem mais responsabilidade desta matéria. Claro que sim. É indiscutível. A lei desde 2006 já prevê isso. A Câmara já prevê, a lei já prevê isso. Desde 2006. Agora, quer penalizar as câmaras que não conseguem fazer? Eu pergunto ao Governo. O Governo que apresenta um estudo sobre os meios e as máquinas que há no terreno. Tem dúvidas que a Presidente da Câmara de Tomar, se tivesse dinheiro e meios para isso, não mandava limpar tudo o que há à volta das casas e das aldeias do Concelho de Tomar? Quando se fala em dinheiro, são mesmo muitos milhões. Claro. Não são muitos milhões, são alguns milhões. No caso de Tomar, à volta de 5, 6. 5, 6. Sim, pronto. Não acho que faria. Ela fez um orçamento, são 5, 6 milhões que é necessário. Mas ela mesmo que tivesse esse dinheiro... Não tinha meios. Arranjem lá empresas para fazer isto. É que num ano normal já era difícil. Num ano em que está o país, metade de Cardeu. São quase 500 mil hectares. Sim. Não há capacidade instalada para tirar os pinheiros dessas zonas. Muito menos há para ir limpar, porque os meios são os mesmos. É uma tontice pegada. E é uma estratégia primeiramente política. Eu acho que o Governo não vai chegar a propor, o Governo não vai chegar a cumprir essa retirada de verbas das câmaras. Se o fizer, é uma tontice pegada. Não acredito que o vá fazer. É só conversa.
Acho que é bluff mais uma vez. Então já agora permita-me, imaginando que vai retirar 20% a qualquer município. O governo cai. Como é que tem forma de provar que noutros municípios todos os terrenos foram limpos? Lá está, para aqui, colocar todos os municípios em pé de igualdade. Nem isso consegue, por isso é que isto é um disparate completo. Olha, nem isso consegue. O ICNF sabe lá, a Direção Regional de Agricultura sabe lá, nem tem meios para isso. Nem a GNR tem meios para isso. Se a GNR tivesse meios para isso, havia GNRs no terreno. Porque a GNR também compete multar. Esqueça, é tudo conversa fiada. É uma tontice pegada. É achar que somos todos parvos. O que eu acho mais estranho e mais imoral, olha, é, por exemplo, não ver a Presidente de Câmara de Abrantes, a Presidente da CIM, a protestar veementemente contra isto. Mas vês a Presidente da Câmara tomar. Mas a Presidente da Câmara de Tomar já tem o seu papel. A de Abrantes, no ano passado, há 2 anos atrás, todos os dias havia uma conferência de imprensa. O Presidente da Associação de Municípios, Presidente da Câmara de Coimbra, Protestou. só protestou agora. Nós falamos disto desde quando? Protestou agora que entrou em vigor. Isto não é novidade para ninguém. Isto foi logo a seguir aos fogos que o Governo anunciou isto, não é? Os Presidentes de Câmara devem ter achado isto tão ridículo que nem acreditaram que isso fosse possível. E depois o Governo aprovou mesmo isto. Eu acho vergonhoso que os autarcas fiquem calados. Qualquer autarca que não se manifeste contra isto é uma autarca. E depois, há outra coisa que é verdade. O Governo também sabe que as pessoas olham para os autarcas com proximidade e também não gostam de ver um Presidente de Câmara a limpar as mãos disto, porque acham que, sim, as câmaras têm que fazer. Porque há muitos proprietários que também acham, e isto tem que ser dito, as câmaras que limpem, ganham muito dinheiro. O Governo é que tem que limpar. Não. Os proprietários têm que limpar. As câmaras só vão limpar para proteger aqueles proprietários que limparam dos que não limparam. É por isso é que o Estado tem que intervir. Porque as pessoas não podem ser prejudicadas pelos outros, não é? É como as casas, como a segurança. Não, o Estado tem a responsabilidade de limpar quando os prevaricadores não limpam. Porque as pessoas que são cuidadosas e que fazem aquilo que é a sua obrigação, não devem ser prejudicadas pelos outros que não limpam. Quando se fala aqui em limpeza, isso envolve custos, não só para as câmaras, mas também para os particulares. E há pessoas que não dão o terreno. Como é que esta distinção poderá ser feita? Deixe-me dar-lhe só um exemplo para as pessoas que estão lá em casa e que não têm propriedades dela. Eu também não tenho, portanto estou à vontade. Quanto é que isto custa? Num concelho como Tomar, não é um concelho propriamente plano, tem alguns acidentes, ou num concelho como o Sardual, por exemplo, limpar 1 hectare de floresta custa 1.400 euros. Sabe quanto é que custa vender um hectare num terreno desses? Qual é que é o preço de escritura? 800, 900? 1000. Ou seja, é mais caro limpar do que comprar. Eu estou a dizer comprar lá com os pinheiros de pé. Ou seja, é caro. Claro que é caro. E em quantidade fica mais barato. Mas isto é rentável para as pessoas que têm capacidade de ir cortando e que não haja fogos pelo meio e que o terreno seja acessível. É óbvio que isto tem custos grandes para as pessoas. E que por isso é que há os PRODERs, por isso é que há os PDRs, por isso é que há essas coisas todas, para as pessoas serem ajudadas. Agora, o problema também está naqueles que só cortam e não limpam. Pois há aqueles que só limpam e depois não chegam a gostar porque o vizinho não limpou e aquilo ardeu. É óbvio que o Estado aqui pode dar alguma ajuda, claro que pode dar. Eu não me esqueço que eu acho que ainda foi no final do governo de Santana Lopes, se não estou em erro, ou se foi logo no governo de Sócrates a seguir, que foi, por exemplo, o IVA da limpeza da floresta foi isentado na altura, foi uma proposta da Federação Portuguesa de Produtores Florestais. Já há alguns incentivos a isso. Agora, se calhar temos que começar a olhar para esta matéria e perceber que é um investimento público que tem que ser feito, ajudar as pessoas, nem que seja a provocar o associativismo. Porque eu acho que isso só lá vai não é com o emparcelamento, é com o associativismo na gestão destes territórios. Por isso é que tem que se dar força às associações de produtores para que haja uma gestão profissional, com técnicos, com gente que agarre naquilo que é seu, naquilo que é meu, naquilo que é do Hugo e possa dar alguma rentabilidade para que isso possa ajudar a manter a limpeza e até o valor económico. Porque a floresta está como está graças à sua perda de valor económico ou ao afastamento da população. Eu recordo, por exemplo, lá no concelho que eu conheço melhor em Mação, havia um conjunto de atividades que podem ser relacionadas e que agora acabaram. Havia a estacaria, que era o quê? Eram empresas que fazem aquelas estacas de madeira que acabavam por ir para lá, limpavam o pinhal,
retiravam essas estacas e ainda pagavam à Associação de Produtores Florestais por aquilo. O que é que acontecia? Ficava a floresta limpa, a associação ainda ganhava dinheiro, que podia depois distribuir aos proprietários. Portanto, é uma economia que se desenvolve. Houve agora uma notícia sobre as centrais de biomassa. Já se fala que está uma garantida aqui para a zona do Médio Tejo. Fala-se na chamusca. Eu quero ver se vai ser uma realidade ou não. Faço aqui um alerta muito grande. Estas centrais têm que ter grande capacidade. Não basta ser centrais de 5 mil ou 10 megawatts. Têm que ser maiores para serem rentáveis. Foi esse o erro do passado. As pequenas centrais não são rentáveis economicamente. A grande questão é essa. Que há uns anos os dinamarqueses quiseram vir para Mação. Foram falar com o meu Presidente de Câmara, mas queriam uma licença para 50 acho que é megawatts que se diz, eu não sou especialista nisto, porque eles diziam que era aquilo que tornava a questão rentável, só que na altura o nosso governo começou a baixar as rendas às renováveis e eles só investiam se houvesse a garantia de potência, a garantia da renda, da tarifa e na altura começou-se a voltar atrás. Eu tenho dúvidas, porque eu acho que se vamos perguntar onde é que o Estado deve investir e até apoiar a tarifa numa energia renovável, eu entre esta e muitas outras prefiro esta, porque esta tem uma dupla função. É a única que tem tarifa FIDI neste momento. É que esta limpa a floresta e produz energia renovável. E se acho que a prioridade que nós devemos dar neste caso, ou manter algum tipo de renda ou incentivar a renda, é no caso da biomassa. Porque aliás, a central de biomassa não sei se é de Penacova, ardeu no fogo dia 15 de outubro, uma que pertencia ao grupo Sonai, ardeu no último fogo, uma desgraça grande, e espero que o Estado consiga fazer este investimento. Muito bem, Hugo vai-me perdoar, vamos sair para o intervalo neste Médio Tejo em Revista. Já de seguida vamos então também falar com o Costa sobre esta questão que o Governo pretende então passar para a Câmara Municipal, para as câmaras municipais. Fique por aí. Estamos de volta, segunda parte, Médio Tejo em Revista. Como prometido, vamos agora dar a palavra a Hugo Costa. Ficámos então a meio, por assim dizer, da análise deste tema que tem dado muito que falar nos últimos dias. O Governo que quer passar para as câmaras municipais o ónus e a responsabilidade vai dar ao mesmo em torno da limpeza de terrenos cujos proprietários, por alguma razão, não o façam. Hugo Costa, tal como disse Duarte Marques, isto é mesmo alguma coisa, ou é mesmo uma ideia que irá concretizar-se, estas ameaças de diminuição de transferências, irá mesmo concretizar-se ou não? É mesmo só aqui para que o Governo possa, em jeito de alerta, fazer com que as pessoas, neste caso também as entidades, pensem naquilo que poderá acontecer neste próximo verão? Bem, percebo o problema, é um problema concreto. Ser o Presidente da Câmara de Tomar, por exemplo, tem falado do assunto, mas também outros Presidentes de Câmara, o Presidente da Câmara do Sardual, o Presidente da Câmara de Mação, para citar 3 no Médio Tejo. Posso-vos dizer que também um dos primeiros Presidentes de Câmara a falar comigo sobre este assunto do Distrito foi o Presidente da Câmara de Coruche, que até tem uma boa situação financeira, mas dizia-me que até dentro da área do Conselho de Coruche não havia ninguém, não havia nenhuma empresa que conseguisse limpar aquilo, porque é um conselho já com uma área muito, muito grande. Por isso, obviamente que é um problema concreto e que é resolvido. Há aqui uma questão de base que deve ser esclarecida em primeiro lugar, é que a competência não é de agora. A competência está na lei desde 2006. Portanto, a competência está na lei desde 2006. Nunca foi aplicada, nunca foi realmente aplicada, mas a competência está na lei desde 2006. Dizer que se falou muito da situação de março, mas a resolução do Conselho de Ministros fala em final de abril, e essa data que conta, não é as datas que foram anunciadas anteriormente, é o que vem na lei, é o que conta, mas também dizer que ao ser março ou ser abril, do ponto de vista prático, acaba por não ser muito diferente, dá mais alguns meses, 3 meses, em vez de ser 2 meses, são 3 meses, mas não difere muito a situação. O Presidente da Associação de Municípios também se manifestou contra, da forma que se manifestou. Há muito tempo que toda a gente sabia que isto estava na lei. Ninguém acreditou que realmente essa lei fosse executada, mas volto a dizer, a lei não é de agora, é de 2006. Não foi revogada por ninguém e existe. Agora, o problema é que eu espero, e não acredito pessoalmente, que algum município venha a perder os 20%. Não faz sentido e não acredito que assim seja. Agora, alguém vai ter que limpar os terrenos. Porque o Governo não é, como é óbvio, não tem capacidade para limpar os terrenos do país inteiro. Os municípios também têm
que quem, em última circunstância, tem a responsabilidade pela lei, também não tem essa capacidade. Os particulares, rapidamente começa-se aquela conversa que há pessoas que não têm capacidade, etc, etc, etc. E depois temos as situações que temos. Alguém vai ter que limpar. E, obviamente, acho que os municípios, e alguns municípios, se calhar, não faziam o necessário para persuadir os municípios a limparem. Porque ser fiscal, por fazer fiscalização, é uma coisa que não dá votos. Vamos aqui ser sinceros. Atenção que isso mudou atenção que isto do tempo do governo PSD-CDS, essa responsabilidade de multar e de verificar passou para a GNR. Sim. Precisamente por isso, essa... não dá votos. Para que não se deixasse de fazer o trabalho que era preciso. Não dá votos, como é óbvio. Obviamente que a GNR não terá a capacidade nem os meios para conseguir fazer toda a forma. Muitas vezes acaba por falar por denúncia que muitas vezes acontecem as multas. Agora, a limpeza vai ter que ser feita por alguém. Eu acho que vai acontecer um bom senso. Tenho falado também, falei com o Secretário de Estado das Florestas, até por outro assunto que tem a ver com as emissões dos incêndios, que já aqui aflorámos outra vez, que não é agora o assunto, mas falei com ele um conjunto de vezes nos últimos tempos e acabei por abordar esta situação, e eu acho que o que vai ter que encontrar é aqui uma solução para resolver o problema. Porque ninguém vai permitir que os focos continuem da mesma forma. E há aqui um papel importante que nós não falámos sobre isso, ele não fala disso, mas há um papel muito importante dos presidentes de junta no apelo às pessoas para que façam este tipo de limpezas. Eu acho que os municípios vão ter que fazer... E que chame a atenção obviamente que aqui no Distrito de Santarém, no meio do Tejo em particular, se calhar o conselho que menos me preocupa a nível de incêndios neste ano é de Mação, porque... Quer dizer, não, há muito... Ainda há, mas não a dimensão que pode acontecer. Falta arder em Mação, por exemplo, se nós compararmos, o que falta para arder em Mação é quase equivalente ao concelho todo do Sardual. Sim, pronto. Mas, por exemplo, num concelho como Tomar, que felizmente no último ano teve um fogo ou dois de média dimensão, mas não teve fogos de grande dimensão, a situação pode ser mais complicada. Nomeadamente na zona oeste. O concelho, nomeadamente na zona oeste e nordeste, etc. O concelho de Orém é um concelho muitas vezes muito fustigado por incêndios, também não teve nenhuma situação demasiadamente complicada no ano passado, e certamente o Eduardo concorda comigo que é um sítio onde pode acontecer também problemas. Orém é um sítio que pode acontecer problemas. E são estes, se calhar, os meus principais focos de preocupação. Tomar, Ferreira do Zezer e Orém. Obviamente que podem acontecer noutros. Agora, independentemente desta questão de retirar os 20% ou não retirar, eu acho que os municípios vão ter de fazer um grande papel de sensibilização. O Governo vai ter que fazer um grande papel de sensibilização, porque tem que começar a resolver as coisas a priori. Eu esta semana, no contexto das jornadas parlamentares do PS, fomos a algum conjunto de concelhos afetados pelos incêndios de outubro e pelos incêndios de junho. Eu pessoalmente estive em Pedrógão Grande, em Castanheira de Pera e em Figueiró dos Vinhos. E a minha pergunta era a seguinte: agora, obviamente, vão chegar os apoios, toda a gente se lembra, mas eu, no fim, comentava com o Sr. Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos que o problema que me preocupava em Figueiró dos Vinhos não é agora. É daqui a 10 anos, quando já ninguém se lembrar deste grande incêndio. Isso é que me preocupa. Claro. Isso é que me preocupa nesses concelhos. Porque são concelhos sem pessoas, sem gente. E isso é uma preocupação que devemos colocar, porque depois não há gente para fazer a limpeza. Porque não há gente para fazer a limpeza. Se as pessoas estivessem a ocupar o território, não havia fogos com a dimensão que existe. A verdade é esta. Os territórios estão muito desocupados num conjunto significativo de áreas e isso é um problema. Agora, o Governo, em conjunto com os municípios, vão ter que encontrar uma solução. O Secretário de Estado das Florestas e o Secretário de Estado da Proteção Civil virem ao Distrito de Santarém explicar as situações é positivo. Até tiveram cá os dois no mesmo dia e é positivo, e resolver o problema e tentar o Presidente da República encontrar soluções. Agora, sobre a questão dos 20%, não acredito. Agora, os municípios não podem vir dizer que não têm esta competência e que não conheciam esta competência. A competência é na lei desde 2006. É verdade, desde 2006, e em 2006 está previsto que essa limpeza deve ser feita até 31 de abril. Agora é que já recuamos esse prazo, digamos assim, para 15 de março. Agora, ainda há bocadinho estava confuso, mas em 2006, a 31 de abril, agora 15 de março. Eu agora pergunto, esta questão de datas, para quem nos ouve, para quem tem este trabalho, é uma questão que diz muito. Temos que limpar tudo até 15 de março. Depois de entrar abril, chove
as ervas voltam a crescer. É uma tontice pegada. O que o governo devia fazer era ter feito o que lhe mandaram, o que lhe sugeriram fazer, que era antecipar a fase Charlie do ano passado, ou prolongar a fase Charlie. Isto é o governo a tentar espiar os seus problemas de consciência do ano que passou, em que fez tudo mal feito. E neste caso concreto é óbvio que as pessoas têm que limpar, devem limpar. O governo não pode agora vir de repente querer penalizar as câmaras por não conseguirem fazer aquilo. É manifestamente impossível de fazer. O problema dos fogos em Portugal, dos grandes fogos, não é o bocadinho de mato que há à volta das casas. Não é por isso. O problema não é esse. Isso é uma forma de aliviar o problema. É como ter kits de prevenção e não sei o quê. O problema é muito mais profundo do que isso. Isto é apenas uma medida que o governo toma para dizer não, nós o ano passado mudámos a lei e os senhores têm que cumprir. Não é, isto não vai lá por decreto. Quem achar que muda o país por decreto está enganado e vai bater à porta errada. E por isso é que eu acho que isto é uma manobra de propaganda, obviamente, irresponsável, e que o próprio governo já assume, não o diz em público, mas já assume que não é para cumprir. Portanto, diz muito bem do ridículo da questão. Eu aproveitava a recente presença de Vasco Estrela aqui na Hertz, foi na quarta-feira, até a propósito, estamos a falar do município que ficou dentro dos 3 que mais área teve consumida pelo fogo no último verão. Dizia Vasco Estrela, a propósito desta discriminação de queimação, foi alvo comparativamente com outras realidades, que teme que tudo aquilo agora que se fizer para tentar equilibrar essa balança, que já seja tarde demais para quem sofreu na pele a queimação, claro. e que sente, por ter falado muito durante todos estes meses, que pode ter sofrido alguma represália o povo de Mação por intermédio dele. Como é que um autarca se justifica desta maneira perante a população que tem nele o meio mais próximo face ao poder e à gestão do território, e que tem nele o principal porta-voz, mas se tem perante dele um Presidente de Câmara que não acredita no poder central, como é que se pode pedir à população que acredite? Isto faz lembrar, nós vivemos nós quando às vezes dizemos que há alguma claustrofobia democrática, não é por acaso. Isto só na Rússia ou em Cuba é que uma pessoa pode ter medo de falar e ser prejudicada. Nós aqui já contactámos com, eu no meu caso particular, e o Vasco Estrela também, sabe perfeitamente que às vezes há funcionários do Ministério da Agricultura, da Segurança Social, da CCDR recente, dizem, há comandantes de bombeiros que até têm vergonha de olhar para ele de frente, porque sentem precisamente que o Conselho de Mação está a ser prejudicado. Foi prejudicado no desvio de meios, foi prejudicado no combate ao fogo. E agora nos apoios também. Eu tenho noção que eu próprio, o facto de às vezes criticar de forma incisiva ao governo, já prejudicou uma ação, porque esta gente é vingativa. E no caso dos apoios após os fogos, foram vingativos. Foram vingativos, por exemplo, no caso dos pequenos agricultores. Nós chegámos a perguntar ao governo, então porquê é que não há apoios, não há no Conselho de Mação e não há no Sardual, aquele apoio ao agricultor de subsistência tem 1.053 euros. Porquê é que excluíram uma ação? E a resposta do ministro é, por escrito, não excluímos ninguém. É para todos os concelhos do país que arderam a 15 e 16 de outubro. Isto é gozar com as pessoas. Isto é gente que não tem um pingo de vergonha na cara. Porque mais vale dizer, olha, não temos dinheiro, não chega. Não, nós não excluímos ninguém. Isto é uma meia verdade. E, portanto, a forma como o governo, de alguma forma, tem prejudicado a Mação é consequência óbvia da forma como nós desmascaramos ou desmascaramos o falhanço monumental da Proteção Civil nos 2 combates aos grandes fogos de Mação, em que houve clara culpa do Comando Nacional, do Comando Operacional que não atuou e do desvio de meios tal como ele aconteceu. E, portanto, não é por acaso que houve as polémicas todas que existiram. E isso quer dizer que, infelizmente, há retaliações para o Conselho de Mação, quando devia ser precisamente ao contrário. Isto não é digno de um Estado de Direito democrático. Isto acontece, é diário. Há dias houve um dirigente do Ministério da Agricultura que, quando nós aprovámos na Assembleia aquela alteração, que me dizia, o Duarte, já não tinha cara para olhar para as pessoas. Não conseguia olhar para as pessoas. Como é que eu estava a dar dinheiro para alguns conselhos e o vosso, muito mais prejudicado, não tinha direito? E isso é lamentável, é vergonhoso, e eu espero que se corrija. Mas já se perdeu a oportunidade. Essas pessoas, por exemplo, os agricultores de subsistência, aquelas pessoas têm uma reforma, um ordenado, depois têm umas batatas, uma cabra, umas galinhas. Isto não são agricultores que preenchem os requisitos do Sr. Ministro da Agricultura, tenham que estar coletados, não é para isso. E é por isso que ele, por exemplo, no dia 15 e 16 de outubro, através da Segurança Social, do Ministério de Vieira da Silva, aprovaram um conjunto de medidas de apoio aos agricultores de subsistência, aqueles que têm a horta, que não são produtores.
No caso de Mação, no caso do Sardual, no caso de Vila de Rei, só há para agricultores coletados. Ora, isto é justo. Qual é que é a diferença? O que é que tem um agricultor de Mação que não tem um de Oliveira do Hospital? Porquê? Isto é discriminatório. São pessoas que perdem o seu rendimento. E há dias me ligava um amigo meu, que é de Provença Nova, que dizia assim: Pá, Duarte, não deixes morrer nisto. Porque o problema destas pessoas não é a falta de alimentos hoje, nem daqui a 3 meses. É daqui a 1 ano. Quando aquela galinha devia estar para morrer, não pode ser morta. Quando aquelas couves deviam ter nascido, não nasceram. Quando aquelas batatas deviam ter crescido e não cresceram. Quando aquela corela era para ser cortada e não pode ser cortada, mas já tinha ardido. Ou seja, os impactos sociais dos fogos não são nos primeiros 6 meses. Nos primeiros 6 meses não falta nada a ninguém. Estão lá as televisões, estão lá as rádios, toda a gente ajuda. O problema é seguir. E, portanto, os concelhos que não têm tido a ajuda, que teve Pedrógão, por exemplo, são muito discriminados. É muito injusto, é muito ingrato. E, felizmente a Assembleia soube-se unir, conseguimos aprovar a extensão desses apoios, mas, por exemplo, este apoio dos 1.053 euros para os agricultores de subsistência não está. Isto não foi incluído. Esta parte não vão ter direito. Porquê? Porque isto é uma portaria do Governo. Vamos tentar resolver esse assunto, mas é o tal que o próprio Ministro da Agricultura já veio dizer, e o da Segurança Social, ela está resolvido. Eu espero que Vieira da Silva, que até foi eleito deputado aqui pelo Distrito, consiga perceber o disparate que fez e a injustiça que fez. E mesmo que o venha a aprovar, já não faz tanta falta, porque aquelas pessoas não tiveram esse apoio que não fazia mais falta, não é agora. Não é? E, portanto, aí é uma grande discriminação, é lamentável. E mais lamentável é, porque a democracia é mais importante que isto tudo, é que no Estado de Direito as pessoas tenham medo de falar porque são prejudicadas. Não é? São prejudicadas. E isso é diário, vê-se. Basta ver o comportamento da CCDR, que às vezes até fica envergonhada quando fala com o Presidente da Câmara de Mação, ou de Vila de Rei, ou do Sardual, porque nota que está a ter uma atitude e uma liberdade para atuar face, por exemplo, em comparação, o Conselho de Mação, o Conselho de Sardual, com outros conselhos do resto do país que sofreram também no mesmo papel. Hugo Costa, esta extensão de apoios vem aqui colocar alguma justiça? Bem, o Parlamento cumpriu o seu papel. Era injusto os conselhos, ou um conjunto de conselhos não estarem, não só o de Mação, não só o de Sardual, não só o de Vila de Rei, mas outros noutros pontos do país, de Nisa, Gavião, entre outros, só para falar dos mais próximos. E a Assembleia da República cumpriu o seu papel, os deputados cumpriram o seu papel de resolver esta questão, e eu pessoalmente empenhei-me na solução desta questão, e obviamente que não fazia sentido não estar. Não fazia sentido, eu já tinha dito aqui desta forma. Felizmente que se conseguiu uma lei que foi aprovada hoje em votação final global, mas que na prática já estava aprovada em votação da Comissão de Agricultura em Mar, que foi aprovada com votos favoráveis de todos os partidos e a abstenção do PCP, mas não porque estivesse contra, mas porque defendia um modelo de apoio que era insustentável do ponto de vista financeiro. E o Duarte certamente concorda comigo que o que o PCP estava a propor era insustentável do ponto de vista financeiro. Não, é quando queres ajudar toda a gente. Não ajudas ninguém. Não ajudas ninguém. Sim, era isso que o PCP estava a... Quer dar aos conselhos todos que um conselho que deu 1 hectare, sim, é a mesma coisa que o conselho que deu não era sustentável. Portanto, era a forma de garantir que o Governo não ia fazer nada. Pronto. Agora, a verdade é que se conseguiu, em primeiro lugar, havia um acordo com o CDS e com o Bloco para aprovar uma determinada forma. Eu, pessoalmente, bati-me dentro do Partido Socialista e outros deputados, também do Presidente do Círculo Eleitoral de Porto Alegre, para aquela, e do Círculo Eleitoral de Castelo Branco, para aquela forma não ser a forma final. Encontramos uma solução legislativa que claramente poderá ser a solução correta para esses conselhos. Espero que não seja demasiado tarde. Espero que esses conselhos encontrem a solução. Em relação a estes apoios, dizer que concordo com os apoios à pequena agricultura que sejam também efetivados. Estamos também já a trabalhar nesse sentido e espero que também se consiga resolver este problema. Em relação aos apoios que já estão aprovados em Assembleia da República, obviamente que eles vão chegar mais tarde do que aos outros conselhos, porque é uma extensão no fundo, o que nós aprovámos foi uma extensão dos apoios de Pedrógão, que foram muito bem dados, ao de 15 de outubro, que foram muito bem dados. Havia no fundo 9 ou 10 conselhos a nível nacional que tinham um conjunto de critérios que obviamente tinham que ser apoiados e que não tinham sido apoiados.
sublinhar que a Assembleia cumpriu o seu papel. Não acredito que algum conselho seja discriminado por o que quer que seja, até porque existiam conselhos que até eram do Partido Socialista e vários que estavam naquela lista de discriminação, o do Gavião, o de Nisa, no distrito de Porto Alegre, o próprio Conselho de Castelo Branco no distrito de Castelo Branco. Ou seja, são conselhos que não são liderados pelo Partido Social Democrata, são conselhos liderados pelo Partido Socialista. Por isso, não acredito que seja isso. Nós vivemos numa democracia em que cada um tem a liberdade de dizer o que pensa. Espero que ninguém na administração pública em Portugal, seja com este governo, seja com qualquer governo, pública, é o próprio governo que discrimina. Eu não acredito que isso aconteça. Tem acontecido, é simples. Não acredito que exista discriminação e, neste caso em concreto, não é só o Conselho. Como é que explicas o Conselho do Gavião, o Conselho o Presidente de Câmara do Gavião, isto é lamentável o que eu vou dizer, mas é verdade. O Presidente de Câmara do Gavião e de Nisa, eu nunca os ouvi falar sobre este assunto. Ficaram calados, quietos, nunca protestaram. Nem os deputados daqueles distritos sabiam que havia estes apoios. Aliás, podes perguntar ao teu colega de gabinete, eu é que lhe disse que havia este problema. E ele dizia assim, o Presidente de Câmara nunca me disse nada. Pois, e a culpa não é dele, a culpa é do Presidente de Câmara, que tem a responsabilidade de exigir. Pois às câmaras que eu estou a falar, tirando a Diz e do Gavião, que são socialistas, que estão calados, mas Castelo Branco não ardeu quase nada. Mas também estava incluído ali. Está bem. Oleiros, PSD. Fundão, PSD. Mação, PSD. Vila de Rei, PSD. Sardual, PSD. Abrantes, caladinha. São todas câmaras PSD. Então, depois vou dar um exemplo. Então, a administração secretária nacional do Partido Socialista não estava incluída ali mas ficou calada. E achas que Abrantes ardeu o cardeiro estes conselhos? Vamos comparar. Mas agora, Nisa e Gavião ardeu. Nisa arderam, ficaram calados. Aí a culpa é dos presidentes de Câmara. Ficaram calados, não têm coragem. Se fosse outro presidente de Câmara do Gavião, não ficava calado. O Jorge, sim. Agora digo uma coisa também aqui que é importante. Quando se aprovou o cadastro florestal, vamos ver o cadastro florestal, que é um passo importante para... Não resolve tudo. A Mação tem cadastro há muitos anos e não resolve tudo. Criou-se um programa piloto para o cadastro florestal. O PSD fez uma proposta para incluir os concelhos de maior probabilidade de incêndio, que o Governo rejeitou e chumbou. E depois aprovaram 10 concelhos. Quem é que são os concelhos que estão lá? A quem é que o Governo do Partido Socialista vai fazer o cadastro florestal como projeto piloto? Aos concelhos que arderam no foco de droga, que são 6, ou o que é? Sim, 6. E depois são mais 3. Alfândega da Fé, Caminha e Proença Nova. E o Feliciano diz assim, mas o que é que esses têm a ver? É para um em cada lado? Não, é muito simples. Olha, o de Proença Nova, porque o chefe da missão que está em Pedrógão é o ex-presidente de Câmara de Proença. E portanto fica Proença, fica a Sertã, Mação já tem, não precisa, e ali no meio fica Vila de Rei. Parece Cabinda, é um enclave. Vila de Rei não tem nada. Porquê? Porque é que está lá Proença Nova? O seu presidente de Câmara, ex-presidente de Câmara de Proença Nova, que está à frente da unidade de missão, que está em Pedrógão, resolveu pôr lá a Proença. Sem critério, aquilo não ardeu. Segundo, Alfândega da Fé e Caminha. Quem é que são os presidentes de Câmara? Miguel Alves e Berta Nunes. Quem é o Miguel Alves? Que é um tipo porreiríssimo, que eu gosto imenso. Um excelente presidente de Câmara. Era assessor de António Costa na Câmara de Lisboa. É um dos homens mais próximos de António Costa. Então calhou Caminha porquê? Lembrou-se de Caminha. Teve incêndio no ano passado. Mas o ano passado e os tiveram este ano. Alfândega da Fé. Berta Nunes, ex-dirigente das autárquicas socialistas. Porquê aqueles 2 concelhos do resto do país? Ou seja, os 3 únicos concelhos que não arderam em Pedrógão e que estão nestes 10 são os 3 socialistas. É para que cada coincidência. Que grande coincidência. Isto é inaceitável. Isto é uma vergonha. Ninguém se apercebeu. Nós denunciámos isto na altura. E o caso mais grave, para mim, não é não pôr em Sardual. Não é não pôr em Ferreira do Zézer. Não é não pôr em Vila de Rei. É não pôr em Vila de Rei. É uma coisa mesquinha. É mesquinho não pôr Vila de Rei. Fica ali no meio da Sertã com Proença Nova. É o único concelho daquela zona que fica sem cadastro. Porquê? Porque o seu presidente de Câmara de Proença Nova, o ex-presidente, achou que devia mostrar quem é que mandava. Não é? Também foi por causa de Proença Nova que os bombeiros que estavam em Mação foram embora para Castelo Branco. Lembram-se? Para um sítio que nem sequer estava a arder. Depois deu o que deu. Muito bem, e já concluímos esta edição, já chegamos então ao final deste Médio Tejo em revista. Agradeço novamente a ambos a vossa pronta disponibilidade para estarem connosco. Voltaremos a encontrar-nos daqui a 15 dias. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.